Olá, queridos, boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Meus queridos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre as Bíblias nos dias de Jesus e qual era a Bíblia que Jesus usava. Ok? Então este vai ser o tema do nosso vídeo, as Bíblias nos dias de Jesus e qual era a Bíblia que Jesus usava. Eu acredito que este assunto ele é importante para todos os cristãos, principalmente para aqueles que fazem teologia, que são, sim, estudantes da Bíblia Sagrada, mesmo que não façam teologia, mas são pessoas que se debruçam sobre a Bíblia Sagrada. Então eu considero este tema bastante importante, bastante pertinente a todos aqueles que são estudantes da Bíblia. Então este vídeo eu estou dedicando com este assunto a todos vocês, meus queridos. Vocês que têm permanecido comigo até hoje, que têm tido paciência, sim. Vocês que já estão comigo há muito tempo e vocês já me conhecem, né? Sabe que a gente não é 100% concorde, mas eu quero aqui agradecer a todos vocês. Então este vídeo que eu estou fazendo aqui, ele é dedicado principalmente a você, meu querido, você que gosta de estudar a Bíblia Sagrada, você que tem vontade de fazer um curso de teologia, mas ainda não deu certo. Então eu quero lhe dizer que é para você que eu estou fazendo este vídeo, tá bom? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todos sempre. Vamos lá. A divisão tríplice da Bíblia Sagrada em lei, profetas e escritos, esta divisão a gente encontra pela primeira vez no livro do Eclesiástico. Não confundir Eclesiastes, livro do Eclesiástico, é um dos 7 livros a mais que... Desculpa que eu estou usando o termo a mais porque nós não temos esses 7 livros nas Bíblias protestantes e evangélicas, não temos. Mas nós temos no cânon católico 7 livros que não existem no nosso cânon. Então, entre eles está o livro de Eclesiástico. Então, logo no prólogo do tradutor do livro do Eclesiástico, ele faz menção à tríplice divisão da Bíblia. Ele chama lei, profetas e outros escritos. Ele chama por 3 vezes, lei, profetas e outros escritos. Lei, profetas e outros escritos. Ok? E, obviamente, o autor sagrado ele está se referindo ao Antigo Testamento. Antigo Testamento esse que o próprio livro do Eclesiástico veio a fazer parte do Antigo Testamento. Então, eu fiz logo essa introdução aqui para você ter em mente isso, que a divisão da Bíblia em 3 partes, ou em 2 partes, se você quiser também, ela já era conhecida ali do 2º século, lei e profetas, ou lei, profetas e escritos. Mas enfim, vamos aqui analisar o seguinte: quais eram as Bíblias nos dias de Jesus, quais eram as Bíblias usadas nos dias de Jesus e qual era a Bíblia de Jesus Cristo. Vamos começar por aqui. Os fariseus, eles aceitavam os 39 livros. Ok? O Partido dos Fariseus, muito famoso ali nas páginas do Novo Testamento, eles que sempre estavam pegando no pé de Jesus, questão do sábado e outras coisas. Então, os fariseus, eles eram tidos como os ortodoxos, como os separados, como os puros. Então, os fariseus, eles aceitavam todo o Antigo Testamento, todos os 39 livros que nós, evangélicos, protestantes, enfim, aceitamos. Os fariseus, eles aceitavam todos os 39 livros do Antigo Testamento, ok? Vamos lá. É interessante uma coisa bem aqui sobre Jesus e os fariseus. Jesus, certa feita, ele disse, sabe o que sobre os fariseus? Eu vou ler aqui para vocês. Mateus capítulo 23. Ele disse uma coisa positiva e negativa em conjunto sobre os fariseus. O que ele disse aqui? 23, 2 e 3. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei
e observai tudo quanto vos disserem. Aqui é a parte positiva de Jesus para com os fariseus. Negativa. Mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Bom, a crítica de Jesus aqui para os fariseus foi o seguinte. Primeiro, ele concorda com os fariseus. Observai tudo quanto eles vos disserem. Tudo quanto eles vos disserem, que é extraído dos 39 livros do Antigo Testamento, corretamente interpretado, ok? Isso que Jesus estava dizendo, então, vocês devem observar. Os fariseus, eles acreditavam nos 39 livros do Antigo Testamento, ou do Taná, como livros inspirados. Eles consideravam. Então Jesus falou, olha, vocês devem observar tudo o que os fariseus dizem. A partir dos 39 livros, que eles dizem de forma correta, vocês devem observar. Agora vocês não devem proceder conforme as suas obras, porque eles dizem, mas não fazem, e constroem, fardos pesados e colocam sobre os seus ombros. Mas eles mesmos nem com o dedo os tocam. Ok, então aqui nós temos uma dupla fala de Jesus para os fariseus. Primeiro, ele fala positivamente. Segundo, ele critica, ok, as ações dos fariseus. Mas o que me chama a atenção? É que os fariseus, eles eram defensores do cânon completo do Antigo Testamento. E Jesus, ele endossou, ele concordou com os fariseus neste sentido. A gente vê também, por exemplo, que Jesus, ele, vamos aqui, ó, Lucas capítulo, o que ele diz aqui, ó? Lucas capítulo 24, vamos aqui, Lucas 24, o que Cristo vai dizer, ó? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, ó, lei e profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia respeito. Então aqui nós temos aqui a bidivisão do Antigo Testamento, lei e profetas. Isso também já foi mencionado, por exemplo, em Lucas capítulo 16, versos 29, 31, que diz, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, ele tem a lei e os profetas que ouçam. Lucas capítulo 24, agora a gente vai para o versículo 44 e 45. O que diz aqui, ó? 44. Depois disse-lhes, são estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ok? Então Jesus aqui, ele passa a citar as escrituras do Antigo Testamento, que era a única que ele tinha, obviamente, de forma tripartida, lei, profetas e salmos. É a mesma divisão que nós encontramos no prólogo do livro do Eclesiástico. Versículo 45. O que diz aqui mais? Então abriu-lhes a mente para que entendessem as escrituras. Tá certo, então? As escrituras aqui eram comumente divididas em duas partes, lei, profetas, ou lei, profetas e salmos, ou lei, profetas e escritos. Lembra agora que Jesus, no começo do seu ministério, ele diz, não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir a lei e os profetas. Então é comum a gente encontrar na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, a citação das escrituras como lei, profetas, ou lei, profetas e salmos, ou lei, profetas e escritos, ok? Então, de já, você já está sabendo que Jesus, ele aceitava todos os livros do Antigo Testamento como canônicos, todos. Todos os 39 livros do Antigo Testamento que nós temos, Jesus aceitava. Ok, queridos? Vamos aqui. Os saduceus aceitavam apenas os 5 livros, ou seja, o Pentateuco, que é a Torá de Moisés. Ora, de onde é que a gente extrai esta informação? Primeiro que os pesquisadores, certo, eles
O próprio Flávio Josefo, ele diz isso, certo? Mas nós temos também evidências no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Mateus 22, 23, eu quero mostrar aqui para vocês aqui, ó. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 23. Ora, nós temos aqui uma questão aqui que revela o cânon aceito ou as escrituras aceitas pelos saduceus. Ó. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não existir ressurreição e o interrogaram. Ora, veja bem, os saduceus, eles só aceitavam os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então aqui você já vê, dentro do judaísmo, uma falta de harmonia no sentido de qual era o cânon aceito. Para os fariseus, os 39 livros eram inspirados por Deus. Para os saduceus, negativo. Apenas os livros atribuídos a Moisés, apenas o que nós chamamos de o Pentateuco, que para eles era a Torá, apenas a Torá, os 5 livros de Moisés, eram realmente escrituras de Deus, eram inspirados por Deus. Daí toda a discussão dos saduceus era extraída de dentro do Pentateuco. E aqui eu quero dar aqui uma dica para os senhores, e que a gente aprende com Jesus. Jesus, quando ele ia, por exemplo, conflitar, quando ele estava em conflito com os fariseus, ele usava qualquer livro ali do Antigo Testamento. Por quê? Porque os fariseus, eles aceitavam qualquer livro do Antigo Testamento. Mas Jesus, ele era um homem muito sábio. E isso me chamou a atenção. Quando Jesus conflitava, quando ele se debatia com os saduceus, ele derrotava os saduceus em cima daquilo que eles acreditavam. Por exemplo, a questão da ressurreição. Ora, os saduceus, eles... Eu vou fazer questão de ler aqui, ó. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não existir ressurreição. Interrogaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer sem ter filhos, seu irmão se casará com a viúva e suscitará descendência a seu irmão. Então veja que a citação dos saduceus foi extraída de onde? Da Torá de Moisés. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo se casado, morreu e, como não tivesse descendência, deixou a mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Pois que todos a tiveram. Jesus respondeu-lhes: estáis enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Agora veja bem, aqui me chama a atenção o seguinte, ó, a primeira explicação de Jesus. Primeiro ele vai explicar a natureza dos ressuscitados. Ó. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos no céu. Primeiro Jesus ele explica a natureza dos ressuscitados. E veja que aqui está falando de ressuscitado santo. Jesus ele não ia falar para os saduceus sobre a natureza dos ressuscitados ímpios, até porque eles não acreditavam mesmo em ressurreição. Mas Jesus ele explica logo a questão da como é que vai ressuscitar os santos, ok? Agora, o que me chama a atenção é aqui quando Jesus vai provar para os saduceus sobre a ressurreição. Ó. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento. Ora, meus queridos, eu lendo o comentário do Dr. Russell Norman Champlin, e o Dr. Russell Norman Champlin, ele até analisa e diz que, na verdade, Cristo ele teria passagens até mais claras para rebater os saduceus e falar sobre a ressurreição. Por exemplo, teria Daniel 12:2,
teria o livro de Isaías, teria o livro de Ezequiel, que fala claramente da ressurreição futura. Todos esses livros eles falam da ressurreição futura, mas falam claramente da ressurreição. Então o Dr. Russell Ramachandra, ele observa isso. Ora, Jesus ele teria outros textos que falam mais claramente da ressurreição. Agora, eu aqui acrescento esta observação, mas por que Jesus não usou o livro de Daniel, não usou o livro de Ezequiel e não usou o livro de Isaías, visto que estas três obras falam realmente claramente da ressurreição dos mortos? Por que Jesus não usou isso contra eles? Visto que, de fato, a ressurreição está mais clara nessas obras. Por que então que Jesus não usou esses livros? Você sabe por quê? Porque os saduceus não aceitavam estas obras como canônicas. Para os saduceus, apenas os 5 livros de Moisés eram canônicos. Então, seria perca de tempo da parte de Jesus usar o livro de Daniel, ou Isaías, ou Ezequiel contra os saduceus. Eles não iam aceitar. Então, Jesus, de forma muito esperta, muito sábia, ele derrotou eles naquilo que eles aceitavam como canônico. Onde foi? No Pentateuco. Ora, vocês não leram? Ele foi lá para Êxodo, porque isso os saduceus aceitavam. Vocês não leram quando Moisés, o Deus lá na sarça falou com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque para Ele vivem todos. Então, quando Jesus puxou esta citação lá do livro de Êxodo, ele estava extraindo da própria escritura aceita pelos saduceus uma prova irrefutável de que haverá a ressurreição de mortos. Com isso, Jesus estava derrotando ali os saduceus. E eu vim analisar por que Jesus não usou o livro de Daniel, não usou o livro de Ezequiel e não usou o livro de Isaías. Porque não adiantaria. Os saduceus simplesmente iam dizer: nós não aceitamos isso aí, não é escritura para nós. Então Jesus, ele foi exatamente no terreno deles. Então, que nós aprendamos isso. Quando você for lutar contra um inimigo seu, estou falando aqui em debates teológicos, lute com ele no mesmo terreno que ele aceita. Se ele puxar um texto para você, e você sabe que aquele texto está mal interpretado, você não puxe outro texto. Tipo assim, ele puxou um texto de Mateus, para ti um exemplo. Um texto de Mateus. Aí você não concorda com aquela avaliação, aí você simplesmente vai trazer agora uma escritura lá de Efésios. Por exemplo, você vai lutar contra um adventista sétimo dia, né? Você vai dizer que a lei foi abolida. Aí você vai trazer para ele Efésios 2, 14 e 15. Que a lei foi abolida na morte de Cristo. Ele, por sua vez, sabe o que ele vai fazer? Ao invés de ele interpretar corretamente, mas não tem mesmo como ele interpretar corretamente Efésios 2, 4, 15, ele vai trazer simplesmente a passagem que Jesus diz: não penseis que eu vim abolir a lei aos profetas. Não é assim que se interpreta as Escrituras. Eu quero dizer aqui para vocês, eu estou ensinando aqui, não é assim que se interpreta um texto. O texto tem que ser interpretado corretamente no próprio texto. Ok? Se um adventista vir citar para mim Mateus 5, 17 a 19, que é para eu guardar o sábado, que eu ainda estou debaixo da lei, eu sei que ele está interpretando equivocadamente. Então eu não tenho que puxar, por exemplo, Romanos 10, 4, que diz: Cristo é o fim da lei. Não, eu não tenho que puxar Gálatas 3, 23 a 25, que a lei serviu como pedagogo, porque simplesmente eu estou apenas respondendo, mas não estou refutando. A refutação, aprenda isso, a refutação é feita contra o adversário no próprio texto que ele cita. Ok? Como é que nós vamos refutar o adversário, teologicamente falando? É no próprio texto, é no próprio livro. Se alguém me puxa, e eu estou dando um exemplo aqui, um adventista, me cita Mateus capítulo 5, versículos 7, 17 a 19, para dizer que eu estou obrigado a guardar os 10 mandamentos e que por inferência ou por referência mesmo eu estou obrigado a guardar o sábado. Como é que eu vou provar para ele que ele está errado?
é trazendo outro texto, não. É interpretando corretamente o mesmo texto que ele citou de forma incorreta. É assim que se refuta o adversário, porque foi assim que Jesus fez com os saduceus. Jesus ele não foi provar para os saduceus fora do Pentateuco. Jesus ele provou para os saduceus que a ressurreição ela existe, foi dentro do Pentateuco. Que vocês aprendam isso, ok, queridos? Vamos aqui. Os saduceus aceitam apenas 5 livros. Bom, aqui em Atos 23, 7 e 8 é declarado que... Eu vou ler aqui para você, para a gente ter uma outra noção sobre a crença dos saduceus. Atos, capítulo 23. Olha o que diz aqui. 23, versos 7 e 8. Apenas disse isto, formou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma e outra coisa. Então, mais uma vez aqui nós temos informações sobre a crença dos saduceus e dos fariseus. Os fariseus, eles acreditavam em anjos, em espíritos. Os fariseus, eles acreditavam na imortalidade da alma. Os fariseus, eles acreditavam no Hades ou no inferno. Para os saduceus, não. Para os saduceus, não existe anjo, não existe espírito, não existe inferno, não existe estas coisas. Os saduceus, eles eram totalmente materialistas, eles eram totalmente terrenos. Para eles, só existia o aqui e o agora. Para os saduceus, o homem morre, acabou tudo. Não tem alma que sobreviva à morte do corpo. E agora eu lembro que esta doutrina dos saduceus, saduceia, né? Ela é advogada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e pela seita As Testemunhas de Jeová. Então lembrem-se disso. Os Adventistas do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová, eles defendem uma doutrina que era defendida pelos saduceus. Quando eles dizem que o homem não tem uma alma que sobreviva à morte do corpo, que o homem perece, pronto, acabou, não resta mais nada, eles estão defendendo não uma doutrina do Novo Testamento, eles estão defendendo uma doutrina que era advogada pelo grupo, pela seita dos saduceus, ok? Os samaritanos aceitavam apenas o Pentateuco, certo? Como eu já falei para vocês, Jesus ele era muito sábio. Como ele sabia que os samaritanos, eles, tipo os saduceus, eles só aceitavam o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, olha em que área o diálogo se deu. Eu quero ler aqui para você. João capítulo 4. João capítulo 4. O que diz? És porventura maior do que nosso pai Jacó, a mulher falando, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais. Por que ela disse isso? Porque Jesus pediu a ela, mulher, dá-me água. E ela foi para onde? Qual foi o exemplo que ela veio logo na mente dela? Porque ela era uma samaritana. E os samaritanos só aceitavam o Pentateuco. Qual foi o que veio na mente dela logo? Foi Jacó. Por isso é que ela citou o exemplo de Jacó. Por quê? Porque os samaritanos só aceitavam o Pentateuco. Tudo aquilo que está dentro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os samaritanos, eles aceitam. E Jesus, ele foi dialogar com ela e foi convencê-la dentro dos seus próprios escritos, dentro daquilo que ela aceitava. Vamos continuar aqui, versículo 19, o que diz aqui? Aqui, vamos ver aqui. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Ora, o que é que a mulher tinha em mente aqui? Ela estava reconhecendo Jesus, olha, vejo que tu és profeta. Ora, talvez, eu não estou afirmando, mas talvez ela estivesse associando a Jesus Cristo com o profeta, semelhante a Moisés, quando Moisés disse, eis que Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Quando ela olhou para Jesus e nas palavras dele, ela foi
identificando ele como um profeta. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Ok? Veja que o diálogo continua dentro das páginas da Torá, do Pentateuco. Vamos prosseguir aqui no versículo 20. Ó. Nossos pais adoraram nesta montanha, ou seja, no Monte Gerizim. Mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Vamos lá. Versículo 25. A mulher disse-lhe, sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Agora, quando a mulher disse, ó, sei que vem o Messias, que quer dizer ungido, você pode ter certeza que ela tinha em mente Deuteronômio 18, versos 18 a 22. Por que eu sei disso? Porque os samaritanos só aceitavam o Pentateuco. Então, quando ela disse assim, sei que vem o Messias, ela tinha em mente o grande profeta anunciado por Moisés. Era isso que ela tinha em mente. Ok? E Jesus confirmou, eu sou, eu que falo contigo. Você espera o profeta que foi anunciado por Moisés, pois aqui está ele. Eu sou, eu que falo contigo. Ok? Versículo 42. Vamos ver o que diz aqui. Ó. 42. E diziam a mulher, já não é por causa de teus dizeres que cremos, nós próprios o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas de onde é que eles tiraram esta conclusão? Eles tiraram esta conclusão das páginas do Pentateuco, principalmente ali da profecia de Moisés. Eis que Deus vos levantará um profeta semelhante a mim. E a ele ouvireis. E será que toda alma que não ouvir será extirpada do seu povo? Ok, queridos? Então vamos aqui continuar. Outra coisa, existia outra Bíblia. A Septuaginta era a Bíblia dos judeus da diáspora. Ora, além das Bíblias que nós citamos aqui, veja que eu estou apenas citando o Antigo Testamento, porque nós estamos falando aqui das Bíblias dos dias de Jesus. E o Novo Testamento, obviamente, em forma escrita, ainda não existia nos dias de Jesus. A Septuaginta era a Bíblia dos judeus. Ora, sabemos que a Septuaginta ela foi a primeira tradução, pelo menos é o que se sabe. A primeira tradução do hebraico para o grego chama-se Septuaginta. De acordo, por exemplo, com a carta de Aristeias, de acordo com Filon de Alexandria, Flávio Joséfos e outros da antiguidade, eles dizem que na verdade foram 72 intérpretes, 6 de cada tribo. Então 6 vezes 12 dá 72. Então Ptolomeu Filadelfo, por volta mais ou menos do ano 285, ali no século III, ele tinha uma grande biblioteca, mas faltava a Torá, a lei dos judeus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ele chegou para os judeus e falou para eles que queria um exemplar dos judeus, mas em grego. E ali foi selecionado 6 mestres judeus de cada tribo. Então, como existiam 12 tribos, tirou 6 de cada, ficou 6 vezes 12, 72 intérpretes. Mas a Bíblia ela é chamada de forma redonda como a Septuaginta, ou Septuaginta, ou a Bíblia dos 70. Mas, na verdade, nós lemos em Flávio Joséfo, nós lemos na carta de Aristeia, que, na verdade, foram 72 intérpretes, ok? E esta Bíblia, a Septuaginta, ela foi vertida do hebraico para o grego para atender aos judeus da diáspora. E esta era a Bíblia nos dias de Jesus usada pelos judeus da diáspora. Ok? Esta era a Bíblia nos dias de Jesus usada pelos judeus da diáspora. Eu lendo aqui um comentário aqui, o comentarista ele chega a dizer que esta foi a Bíblia, a Septuaginta, em grego, usada por Jesus e pelos apóstolos. Bom, aqui eu não sei se eu posso fazer uma correção, mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Não vou dizer que não tinha uma Bíblia grega ali na Palestina,
onde Jesus morava, na Terra Santa. Eu não vou dizer isso, mas eu quero dizer para vocês que até onde vai o meu conhecimento, Jesus ele falava o aramaico. Eu não tenho conhecimento se Jesus falava o grego, certo? Até onde vai o meu conhecimento, Jesus falava o aramaico, era a língua falada ali nos dias de Jesus. Depois do cativeiro babilônico, a língua que os judeus passaram a falar foi o aramaico e abandonaram o hebraico. A língua hebraica era falada quando? Quando os judeus iam ler a Torá, as escrituras. Então as escrituras eram lidas nas sinagogas no idioma hebraico. E aí eles explicavam em aramaico para que o povo entendesse. Então Jesus ele falava o aramaico. Ok? Não tenho conhecimento se ele falava o grego. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês aqui? Existiam Bíblias ali na versão grega na Palestina? Bom, eu acredito que existia. Mas a Bíblia que era lida ali nas sinagogas era a Bíblia em hebraico. Então, a Bíblia que Jesus usava era a Bíblia aramaica. Porque ele falava o aramaico. Não se pode provar que Jesus falava o grego. Mas aí agora você pode dizer, mas professor, mas o Novo Testamento ele foi escrito em grego e muitas das citações do Novo Testamento são extraídas da Bíblia grega. Sim, uma coisa é o Novo Testamento ter sido escrito em grego e outra coisa, aliada a isso, é sabermos que o Novo Testamento foi escrito em grego, que as suas citações, na sua maior parte, são extraídas da Bíblia grega. Ok, isto é fato. Agora, daí dizer que Jesus falava o grego, não. Isso não procede. Eu sei que Jesus falava o aramaico, o grego eu não sei se ele falava. Não tenho conhecimento disso e, sinceramente, eu não vejo provas para isso. Então, se Jesus não falava o grego, ele só falava o aramaico, como todo judeu, então a Bíblia que ele usava era a Bíblia em aramaico, e não a Bíblia grega. Volto a dizer, a Bíblia grega era usada pelos judeus da diáspora. Por exemplo, Filon de Alexandria, a Bíblia de Filon de Alexandria era a Bíblia Septuaginta, era a Bíblia grega. A Bíblia que Flávio José usava era a Bíblia grega. Você pode ver, por exemplo, Flávio José, Antiguidades Judaicas, livro 12, capítulos 1 a 2, ele faz referência à Bíblia dos 72, ou à Bíblia dos 70. A tradução dos 72 eruditos. Então, esta era a Bíblia que Flávio Josefos usava. Ele usava os 39 livros do Antigo Testamento, sim, mas em grego. Mas ele sabia falar o hebraico aramaico, ele sabia. Mas eu estou lhe dizendo que, por exemplo, a obra de Flávio José, ela foi escrita originalmente em grego para ter um alcance universal. E a Bíblia que ele usou foi a Bíblia grega. A Bíblia que Filon de Alexandria, que era contemporâneo também de Flávio José e do apóstolo Paulo, a Bíblia que ele usou era a Bíblia grega. Sobre os apóstolos ter usado a versão grega do Antigo Testamento, o que eu quero dizer é o seguinte, isto eu acredito não, é verdade em relação a Paulo. Paulo ele era um poliglota. Paulo, ele sabia sim, ele conhecia o hebraico, ele conhecia o aramaico e ele conhecia o grego, ele sabia falar o grego. Os escritos de Paulo, eles foram escritos no grego e foi pelo próprio Paulo. Então, Paulo, ele sabia sim o grego. Então, é óbvio que a Bíblia que Paulo usava era a Bíblia grega. Não estou dizendo com isso que ele não usasse também a Bíblia hebraica. Estou lhe dizendo que a Bíblia que o apóstolo Paulo usava para evangelizar os povos de fala grega era a Bíblia grega. Como é que ele ia pregar a Bíblia em aramaico para um povo que não sabia falar o aramaico? Então Paulo ele era um evangelista, ele era um missionário dos povos e os povos eles falavam era o grego. O mundo era helenizado. Então Paulo, como ele era um grande evangelista e evangelizava os povos, ele falava também em grego, ok? Paulo ele sabia falar hebraico, sabia falar aramaico e sabia falar em grego. Então, quando ele ia falar com os povos de outras nações, com os gentios, ele se dirigia a eles falando em grego. E a Bíblia que Paulo usava era a Bíblia grega. Então, isso aqui é fato. Sobre os outros apóstolos, eu tenho as minhas dúvidas. Eu sei que o Novo Testamento foi escrito em grego, sim. Mas daí dizer que Pedro falava grego, ou que Tiago, o irmão de Jesus, falava grego, aí é outra história. Pode ser que eles aprenderam depois, mas digo-lhes que não há
evidências disso enquanto eles estiveram com Jesus. Não há evidência de que Jesus falava o grego, não há também indícios de que os apóstolos falavam o grego, eles falavam o aramaico. Certo? A língua de Jesus e dos apóstolos que com ele andavam, dos discípulos, era o aramaico. Ok? Que fique isto bem claro. O hebraico era usado quando? Nas leituras sinagogais. Quando a Bíblia, o Antigo Testamento, era usado ali nas sinagogas, então era lido em hebraico. Certa vez se admiraram de Jesus, ele estava discursando e disseram, como sabe este as letras sem as ter aprendido? E eu já vi alguns irmãos dizendo, olha, Jesus era analfabeto. Negativo. A questão aí que Jesus foi admirado, como é que ele sabe letras não as tendo aprendido? Eles não estavam dizendo como é que este homem, onde foi que ele aprendeu e sabe ler? Ora, se uma pessoa sabe ler, ele já não é analfabeto. Você entendeu? Se uma pessoa já sabe ler, ainda que ele seja um autodidata, ele não é analfabeto. Analfabeto é aquele que não sabe ler. Então, por aí já parte a interpretação equivocada daqueles que leem esta passagem sobre Jesus, que se admiraram de Jesus, disseram, como sabe ele as letras, sem as ter aprendido? Que letras em questão era que eles estavam admirados? Era o hebraico. O hebraico, dentro da comunidade judaica, quem é que sabia falar hebraico? Quem é que sabia ler as escrituras no hebraico? Apenas os mestres, apenas os rabinos, apenas os mestres da lei é que conheciam o hebraico. Todos falavam o aramaico, todos. Mas o hebraico, apenas os mestres, os rabinos conheciam o hebraico. E eles se admiraram, os judeus e muitos outros se admiraram de Jesus porque ele lia a Bíblia no hebraico e explicava para eles. A partir do hebraico, Jesus explicava para o povo. É por isso que eles se admiravam de Jesus. Onde é que ele aprendeu? Tipo assim, onde é que ele aprendeu a ler o hebraico? Onde é que ele aprendeu a falar o hebraico sem as ter estudado? Ora, ele não estudou, obviamente, nas escolas dos fariseus, dos saduceus, mas ele aprendeu. Logo, Jesus não era analfabeto. Ok, queridos? Então, já falamos aqui sobre as Bíblias nos dias de Jesus e qual era a Bíblia que Jesus usava. Jesus, ele usava a Bíblia no idioma aramaico, porque ele falava o aramaico. Ok, queridos? Ele falava o aramaico. Já os apóstolos, pelo menos Paulo, qual era a Bíblia que ele usava? Eu vou dizer aqui para você que Paulo, se ele ia falar, por exemplo, com um judeu, qual era a Bíblia que Paulo usava? Era a Bíblia em aramaico. Porque os judeus ali da Palestina, eles também não entendiam o grego. Estava sob a dominação romana? Estava. Há quem diga que os judeus ali sabiam falar o grego e o aramaico. Eu não sei disso, eu sei que eles sabiam falar o aramaico. O grego eu não sei se eles sabiam falar, não. Tá certo? Era mais fácil os soldados que fossem para ali aprender a falar o aramaico, porque já que eles estavam lá na Terra Santa, eles tinham que aprender a falar. Era mais fácil a dominação romana que estava ali, representada por soldados, aprender a falar o aramaico do que os judeus ter que aprender a falar o grego. Tá certo? Era mais fácil. Certo? Então, aqui eu defendo para vocês que os judeus da Palestina, eles não falavam o grego. Claro que existiam alguns que falavam, com certeza, aqueles mestres judeus, e principalmente que tinham contato com os romanos, com as autoridades, eles tinham sim uma noção. Muitos deles sabiam falar o aramaico. Por exemplo, Paulo é um exemplo. Ou melhor, o grego. Paulo, ele sabia falar o hebraico, o aramaico e o grego. Mas isso não era uma característica de todos os judeus ali da Palestina. Ok, queridos? Então, fechando aqui o vídeo. A gente mostrou que existiam vários cânones, ou seja, várias Bíblias ali, mesmo ali entre os judeus. Existia a Bíblia dos fariseus, composta de 39 livros, Bíblia esta que era aceita por Jesus, que era usada no aramaico. E existia também a Bíblia dos saduceus, que era composta apenas de 5 livros. Então, esta confusão aí de Bíblia, qual é a Bíblia correta, qual é a Bíblia certa, isso não é de agora. Nós temos, por exemplo, a Bíblia católica, que tem 73 livros. Nós temos a Bíblia protestante,
que tem 66 livros. Nós temos a Bíblia etíope, que tem 88 livros. É uma confusão, entendeu? Mas esta confusão de Bíblias sempre existiu desde o começo do cristianismo e até antes do cristianismo. Mesmo dentro do judaísmo, existia essa confusão. Ok? Os fariseus aceitavam 39, os saduceus apenas 5 livros. Ok, queridos? Se você gostou destas informações, dê aquele joinha, aquele like. Ok, meu irmão? Eu desejo a todos uma boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde agora e para todos sempre. Amém.